Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje, nós vamos aprender a transformar, a converter uma unidade de medida em outra. Esse assunto é um assunto muito importante no contexto da matemática e na geometria, então você precisa estar bem antenado para acompanhar essa aula. Então vamos lá? Vamos juntos? Vamos lá. Observe algumas informações do manual da geladeira que o Ramon comprou. Nesse manual tem algumas especificações técnicas, como por exemplo a altura máxima, que corresponde a 1,79 metros, a largura, que corresponde a 89,5 centímetros, a profundidade com porta fechada sem o puxador, 73 centímetros, a profundidade da porta da geladeira aberta com 1,15 metros, a capacidade de armazenamento, 504 litros, a massa da geladeira, equivalente a 115 kg, a tensão de 127 volts e a potência de 265 watts. Logo, esse manual fornece várias informações sobre a geladeira, como as dimensões, a capacidade, a massa, a tensão e a potência. Todos esses atributos podem ser medidos. Esses são exemplos de grandezas. No dia a dia, lidamos com diferentes grandezas, como o comprimento, a massa, a capacidade, o tempo, a superfície, a temperatura, a velocidade e entre... Então, pessoal, é bem simples, tá? Toda vez que falar em grandeza no contexto da geometria, no contexto da matemática, o que vem a ser uma grandeza? É tudo aquilo que eu posso medir ou contar, como por exemplo aí nas especificações do manual da geladeira, perceba que existem várias situações que eu posso medir ou contar, como por exemplo a altura, a largura, a profundidade, a massa, a tensão, a potência. Todas essas grandezas elas podem ser medidas ou contadas. Então não esquece, uma grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Tudo bem? Então vamos lá, me acompanhe. No dia a dia usamos medidas em muitas situações. Há diversos tipos de medida, como por exemplo a massa, a capacidade, o tempo, a temperatura, o comprimento, a superfície, o espaço ocupado por um lago, entre outros. Observe alguns exemplos de perguntas relacionadas a medidas, como por exemplo, qual é a largura desse carro? Ou qual foi o melhor tempo obtido pelo ciclista? Então, perceba que no nosso dia a dia existem diversos tipos de medida. Na aula de hoje nós iremos focar em uma unidade específica, o metro. Então, vamos lá, me acompanhe. A primeira grandeza que vamos estudar será o comprimento, cuja unidade padrão é o metro. Observe algumas situações que envolvem as medidas em metro. Por exemplo, aqui tem um grupo de bombeiros que fizeram o resgate de uma sucuri de aproximadamente 6 metros de comprimento. Perceba também que existem algumas piscinas que apresentam placas, como desse modelo aqui, especificando a profundidade desta piscina. No caso aqui, nós temos uma profundidade de 0,90 metros. A unidade metro ela é muito utilizada no nosso dia a dia. Então é muito importante que você, aluno, aluna, fique bem antenado com relação ao estudo dessa unidade de medida, porque ela fará parte de toda a sua carreira estudantil. Então é muito importante que você aprenda, de fato, a como manipular, a como reconhecer elementos que utilizem essa unidade de medida. Tudo bem? Então vamos lá, vamos avançar. A palavra metro vem do grego metron, que significa o que mede. O metro é a unidade padrão para medir comprimentos no Sistema Internacional de Medidas. O símbolo do metro é o M. O sistema métrico decimal. Na antiguidade, cada povo utilizava uma unidade de medida que dificultava as trocas de produtos entre pessoas de sociedades diferentes. Com o desenvolvimento do comércio, tornou-se cada vez mais difícil a troca de informações e as negociações.
Por causa dessa dificuldade, em 1789, a Academia de Ciências da França unificou o sistema de medidas do país com base em padrões precisos, científicos e simples. Dessa forma, foi criado o Sistema Métrico Decimal, instituído oficialmente em junho de 1799. Ele recebeu esse nome porque, com base em uma unidade padrão, as demais são obtidas por meio da multiplicação ou divisão dessa unidade por 10, por 100, por 1000 ou entre outros. O Sistema Internacional de Unidades, aprovado em 1960 e utilizado hoje em quase todos os países, é a versão atualizada do Sistema Métrico Decimal. Agora nós vamos aprender que existem os chamados múltiplos e submúltiplos do metro. Nós iremos aprender a construir uma tabela. Logo em seguida, nós veremos uma regra prática para fazer as chamadas transformações de unidades de medida de comprimento. Então vamos lá, me acompanhe. Transformações de unidades de medidas. Os múltiplos e submúltiplos do metro. Além da unidade fundamental de comprimento, há seus múltiplos e os submúltiplos. Observe o quadro abaixo, que apresenta os múltiplos, que são as unidades maiores que o metro, e os submúltiplos, que são unidades menores que o metro, do metro, que fazem parte do Sistema Internacional de Medidas. Então, nós temos aqui o quadro de unidades. No meio desse quadro, nós temos a unidade padrão, a unidade fundamental de medida, que nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com o comprimento. A unidade padrão é o metro. Para a direita do metro, nós temos as unidades menores que o metro, ou seja, os chamados submúltiplos do metro, como esse submúltiplo, decímetro, o centímetro e o milímetro. Para a esquerda do metro, nós temos as unidades maiores que o metro, ou seja, os chamados múltiplos do metro. Os representantes dos múltiplos são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Com relação ao símbolo, o quilômetro representa o seguinte símbolo: km, o hectômetro hm, o decâmetro DAM, o decímetro dm, centímetro cm, milímetro mm. Qual é a relação dos múltiplos e dos submúltiplos com o metro? É a seguinte, pessoal. Um decâmetro é 10 metros, um hectômetro é 100 metros e um quilômetro é 1000 metros. Um decímetro é a 10ª parte do metro, ou seja, 0,1. O centímetro é a 100ª parte do metro, ou seja, 0,01. E o milímetro é a 1000ª parte do metro, ou seja, 0,001. Pessoal, é muito importante que você saiba reconhecer os símbolos dos múltiplos e dos submúltiplos nesse estudo. Então você precisa saber também construir essa tabela de múltiplos e submúltiplos do metro. Tudo bem? Então vamos lá. Para tanto, nós temos uma regra prática para a construção dessa tabela, que é a seguinte. Vamos lá, me acompanhe. Então agora o que nós vamos ver é uma regra prática da construção da tabela dos múltiplos e submúltiplos do metro. Então vejamos o seguinte. A primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar uma reta. E no meio dessa reta, nós vamos centralizar a unidade padrão. No caso aqui, nós estamos falando de comprimento, portanto a nossa unidade padrão é o metro. Para a direita do metro, nós vimos que existem as unidades menores que o metro, ou seja, os chamados submúltiplos do metro. E como representante dos submúltiplos, nós temos os decímetro, o centímetro e o milímetro. E para a esquerda do metro, nós temos as unidades maiores que o metro, ou seja, os chamados múltiplos do metro. E os representantes dos múltiplos são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. No sentido dos múltiplos para os submúltiplos, eu sempre vou fazer uma multiplicação. Essa multiplicação ela tem como base
o sistema de base 10, o sistema decimal. Portanto, cada casa aqui correspondente nessa tabela corresponde uma multiplicação por 10. Então, de quilômetro para hectômetro há uma multiplicação por 10, do hectômetro para o decâmetro há uma multiplicação por 10 e assim sucessivamente. No sentido dos submúltiplos para os múltiplos, há uma divisão por 10. No caso, por exemplo, de milímetro para centímetro, há uma divisão por 10. De centímetro para milímetro, há uma divisão por 10. De decímetro para metro, há uma divisão por 10 e assim sucessivamente. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer as seguintes transformações de unidades de medidas. No caso aqui, vamos supor que eu queira transformar o número 12,4 km em metros. Então, de quilômetros para metro, eu estou no sentido da multiplicação. De quilômetros para metros, tem quantas casas decimais? 1, 2, 3 casas decimais no sentido da multiplicação. Então, essa vírgula ela vai percorrer 3 casas decimais para a direita. Nesse caso aqui, vai ficar, a vírgula vai percorrer 3 casas para a direita, vai ficar assim. Então, 1, 2, 3. Essas casinhas que estão faltando aqui, eu vou preencher com 0. Então, aqui a minha resposta é 12.400 metros. Letra B. Vamos supor que eu queira passar 430 centímetros para metros. Então, de centímetro para metro, eu estou no sentido da divisão. E de centímetro para metro, vou botar 2 casinhas decimais para a esquerda. 1, 2. Então, vai ficar assim. Então, nós temos aqui 430 centímetros e eu quero transformar para metro. Como nós já vimos, eu tenho que percorrer 2 casinhas decimais para a esquerda. Como a vírgula está aqui, eu vou percorrer 1 casinha para a esquerda, 2 casinhas para a esquerda. Então, esse número vai ser 4,30 metros. Agora vamos supor que você queira transformar 32 decâmetros para centímetro. De decâmetro para centímetro, eu estou no sentido da multiplicação. E de decâmetro para centímetro, eu tenho que percorrer quantas casinhas decimais? Vamos ver. 1, 2, 3 casinhas decimais no sentido da multiplicação. Portanto, para transformar de decâmetro para centímetro, eu preciso percorrer 3 casinhas decimais no sentido da multiplicação, ou seja, para a direita. Portanto, o número 32 decâmetros passados para centímetros será o seguinte, será 32, eu vou acrescentar 3 zerinhos referente às 3 casas decimais que foram para a direita. Como a vírgula está bem aqui, então 1, 2, 3 casinhas para a direita, basta preencher essas casinhas com zeros. Então nós temos aí 32.000 centímetros. Na letra D, vamos supor que eu queira transformar 42.300 decímetros para quilômetro. Então, de decímetro para quilômetro, eu estou no sentido da divisão. E de decímetro para quilômetro, eu vou percorrer quantas casinhas decimais? Vamos verificar. 1, 2, 3, 4 casinhas decimais para a esquerda. Nesse caso, o nosso número vai ficar da seguinte maneira. Como a vírgula está especificada bem aqui, após o zero, e ela vai percorrer 4 casinhas para a esquerda, nós vamos ter o seguinte. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a vírgula vai ficar entre 4 e o 2. Portanto, nosso resultado será 4,2300 km. Pessoal, transformar uma unidade em outra não é uma tarefa difícil.
Basta que você saiba construir a tabela de transformação de unidades. Tudo bem? Então, pratique em casa essa construção dessa tabela para que você não seja surpreendido na resolução das questões. Tudo bem? Então vamos lá, me acompanhe. Vejamos um outro exemplo. Agora eu quero ordenar as seguintes medidas do menor para o maior. Então nós temos aqui 13 metros, 1 decâmetro, 1.900 centímetros e 15.000 milímetros. Então nós queremos ordenar essas unidades de medidas. Uma outra maneira de você fazer essas continhas sem utilizar a construção da tabela é a seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir em qual unidade você quer transformar as outras unidades. Nesse caso, eu quero deixar todas as unidades padronizadas, ou seja, em metros, porque a nossa unidade de medida padrão aqui é o comprimento. Então eu tenho que transformar o decâmetro para metro, eu tenho que transformar o centímetro para metro e eu tenho que transformar também o milímetro para metro. Uma outra maneira de você fazer essas transformações sem utilizar, no caso, a tabelinha que nós aprendemos no item anterior, é fazendo o seguinte, é você lembrar o que é o significado dos prefixos, dos submúltiplos e dos múltiplos em relação ao metro. Por exemplo, 1 deca, que no caso é o decâmetro, 1 deca corresponde a 10 metros. 1 hecto, que no caso é o hectômetro, corresponde a 100 metros. E 1 quilo, que no caso é o quilômetro, corresponde a 1.000 metros. Então 1 quilo tem 1.000 metros. Com relação aos submúltiplos, nós temos que um décimo, no caso dos decímetros, é 1/10 do metro, ou seja, 1 decímetro é a 10ª parte do metro. 1 cente. 1 cente com relação ao metro é 1/100º do metro, ou seja, 1 centímetro é a 100ª parte do metro. E o mili, no caso o milímetro, ele é a 1000ª parte do metro. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Então, transformando aqui, no caso 13 metros já está em metros, nós vamos transformar no caso aqui o decâmetro. Então, 1 decâmetro ele corresponde a 10 metros. 1.900 centímetros corresponde a 1.900 dividido por 100, porque é centésimos. Então aqui nós temos 1.900 dividido por 100, que vai corresponder a 19 metros. 15.000 milímetros corresponde à 1000ª parte do metro. Então 15.000 dividido para 1.000 vai dar então 15 metros. Então, ordenando essas medidas, nós encontraremos o seguinte. Nós temos que primeiro aqui é o decâmetro, porque ele quer do menor para o maior. Logo em seguida vem o metro. Logo em seguida vem o milímetro. E logo em seguida vem o centímetro. Então, essa é a ordem da ordenação do menor para o maior. Pessoal, então é isso. Transformar uma unidade de medida não é uma tarefa difícil, desde que você saiba construir a tabela de transformação de unidades de medidas. Uma dica especial que eu te dei também durante a nossa aula de hoje foi você saber o significado dos prefixos, dos múltiplos e dos submúltiplos em relação ao metro. Eu estou deixando aqui em cima um exercício para você fazer em casa, que é a página 298 do teu livro, as questões 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Então é isso, eu estou ficando por aqui. Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula. Pessoal, até logo!